Boa noite, queridos. Boa noite, gente. Muito bom estar com vocês aqui. Na cidade que eu falei o nome errado na imigração, eu falei que ia para Lakeville. Aí o cara ficou olhando assim para mim, aí que eu lembrei que não era Lakeville. Pela cara dele eu acho que eu falei a cidade errada. Aí eu falei Riverview. Aí ele, então tá bom, pode entrar. E aí deu certo, né? Queridos, eu sou Pedro, sou do interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Alguém já esteve em Ribeirão Preto aí? Levanta a mão, deixa eu ver. Lembra do calor? Cidade maravilhosa, eu amo a minha cidade. Sou casado com a Suzana, nos casamos em 2017, agora nesse mês de março fizemos 9 anos de casados. E sou o pai de 2 crianças, a minha menina de 5 anos se chama Glória, e o meu menino que vai fazer 3 anos, mês que vem, é o Judá. Então é bem nome de filho de pastor mesmo, né? A Glória e o Judá. Sou casado com a Suzana, sou filho de pastor, me casei com uma filha de pastor e me tornei um pastorzinho. Então toda a minha vida é envolvida com igreja, com evangelho, reino de Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vim para a Flórida para participar da Exponation, que é uma conferência que vai começar amanhã lá em Orlando. É a segunda vez que participarei dessa conferência. E aí, conversando com o pastor Fernando, eu me convidei para estar aqui. Eu falei, eu vou estar lá. Aí acho que ele ficou meio sem ter o que dizer, né? Ele falou, tudo bem, então vem pregar aqui na minha igreja. E estou aqui, muito feliz, conhecendo os irmãos. Ontem a gente teve a oportunidade de podermos falar um pouco sobre oração com os homens da igreja de vocês. Foi um tempo muito especial, a gente comeu coxinha, a gente comeu quibe e bebemos coca. Eu falei, estou no Brasil, né? Então foi muito especial. E eu quero continuar falando sobre oração. Como vocês estão trabalhando no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, eu quero ler a oração mais importante registrada na Bíblia Sagrada. Olha, até o Windows saudou o Senhor agora. Que é Mateus capítulo 6, verso de número 9. Já ouviram falar da oração do Pai Nosso? Qual é a minha intenção nessa tarde, início de noite com vocês? Não vim aqui ensinar a oração do Pai Nosso, porque vocês talvez saibam ela de cor, mas a minha missão é mostrar para vocês como a oração do Pai Nosso necessariamente precisa influenciar a nossa vida de oração. Se nós orarmos, se a nossa vida de oração for baseada na oração do Pai Nosso, nós vamos começar a orar igual Jesus orava. E se a gente orar igual Jesus orava, a gente vai viver a vida que Jesus vivia. E se a gente viver a vida que Jesus vivia, nós vamos ser como Jesus é. Quantos aqui desejam ser como Jesus? Amém? Então vamos ler a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 9, diz assim. Portanto, orem assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Vamos orar mais uma vez? Sei que o pastor Fernando já orou, mas gostaria de fazer uma oração também. Senhor, obrigado pela sua palavra, que foi lida e agora vai ser explicada e pregada. Pedimos ao Senhor que o mesmo Espírito Santo que iluminou a mente e o coração dos autores das Sagradas Escrituras, o mesmo Espírito Santo que tem conservado a tua palavra no decorrer dos séculos, que esse Espírito venha agora iluminar os olhos dos nossos corações, para que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, mas também para recebermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós nessa tarde. Que possamos sair daqui, Senhor, com um novo norte para a nossa vida de oração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pode dizer amém, irmãos? Eu coloquei o título de Oração Centrada no Reino. É o título deste sermão, Oração Centrada no Reino. Eu acho que cada um de nós aqui tem alguma história ou experiência a contar em relação à oração do Pai Nosso.
Talvez você aprendeu a oração do Pai Nosso na igreja. Você cresceu numa igreja, você ia na escola bíblica dominical e você aprendeu a oração do Pai Nosso. Talvez você aprendeu a oração do Pai Nosso com o seu pai. O seu pai te ensinava a oração do Pai Nosso, você enquanto criança, antes de dormir. Talvez você aprendeu ou fez muitas vezes a oração do Pai Nosso na escola. Você lembra que tinha essa coisa antigamente? No Brasil tinha hoje não pode mais fazer oração do Pai Nosso nem oração nenhuma, mas houve uma época onde duas coisas a gente fazia na escola: fazer oração do Pai Nosso e cantar o hino nacional. Quem é dessa época aí? Deixa eu ver. Lembra? Quantas vezes eu lembro uma professora de matemática, ela fazia a oração do Pai Nosso, e realmente para ter aula de matemática tem que fazer mesmo a oração do Pai Nosso, né? E eu tenho uma história com a oração do Pai Nosso. Uma experiência que tive com a oração do Pai Nosso foi no primeiro jogo de futebol que fui participar jogando. Eu nunca fui um bom jogador. Também nunca fui um jogador horrível. Eu sou um jogador bem mediano, assim. E eu comecei, minha mãe me colocou numa escola de futebol lá em Ribeirão Preto e eu fui participar do primeiro jogo do campeonato. E aí, antes dos meninos entrarem para a partida, eles falaram assim: vamos fazer uma oração para a gente poder se preparar para esse jogo. Eu acho interessante isso, né? Imagina, os dois times vão orar, Deus fica pensando, eu vou ouvir quem, né? Mas tudo bem, deixa isso para lá, talvez a gente resolva esse problema teológico em outra oportunidade. Mas aí os meninos deram as mãos uns para os outros para a gente começar a fazer a oração do Pai Nosso, e eu estava acostumado a fazer a oração do Pai Nosso, como aprendi na igreja. Pai Nosso, estás no céu, santificado o seu nome, e por aí vai. Quando eu fechei meus olhos, eles começaram a fazer a oração, e eles começaram a gritar essa oração de uma forma tão intensa, era mais ou menos assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu... Eu abri os olhos e eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E aí que eu fui entender que, na verdade, a oração do Pai Nosso, para eles, naquele contexto, tinha muito mais a ver com um grito de guerra do que necessariamente com uma oração. E tanto que eles terminaram a oração do Pai Nosso e começaram a Ave Maria. E eu era filho já de pastor, eu falei: Senhor, eu fecho meu corpo agora, eu não quero participar disso. Foi uma piada, mas tudo bem. E aí eles continuaram, e aquilo me marcou muito. Mas eu queria pensar um pouco com vocês nessa tarde, qual será que foi a intenção do Senhor Jesus a ensinar a oração do Pai Nosso? Será que ela é um grito de guerra? Será que ela é uma reza para ser repetida? Será que ela é um conteúdo para a gente imprimir numa folha e colocar num porta-retrato na entrada da nossa casa? A oração do Pai Nosso, ela está na sua Bíblia porque ela é fruto de uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Você percebe melhor isso na versão de Lucas, do evangelho dele. Na versão de Mateus, a oração do Pai Nosso está inserida no Sermão do Monte, ela tem um papel mais litúrgico. Mateus colocou ela de uma forma muito organizada. Mas quando você lê o evangelho de Lucas, você percebe que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso por conta dessa pergunta que foi a que os discípulos fizeram para Jesus, que é mais ou menos assim: João Batista ensinou os discípulos dele a orarem. O Senhor pode nos ensinar a orar também? E eu fico imaginando, se Jesus viesse hoje aqui, né, nesse nosso culto, e o título do sermão dele fosse Como Orar. Eu imagino que todos nós gostaríamos muito de ouvir o que Jesus teria a dizer sobre vida de oração. Se a gente pudesse, por exemplo, a Bíblia fala, né? Ontem a gente leu lá com os irmãos, Marcos capítulo 1, verso número 35, tendo se levantado de madrugada, ainda enquanto estava escuro, Jesus procurava um lugar deserto e ali orava. Se a gente pudesse, assim como uma mosca, se aproximar de Jesus e olhar e ouvir como ele orava. Afinal, ele é o próprio Deus encarnado, ele é o Filho de Deus. Se a gente pudesse aprender a orar com Jesus, seria tão legal. E a gente pode. Porque a resposta que Jesus deu para os discípulos ao eles perguntarem: ensina-nos a orar, foi justamente a oração do Pai Nosso. Ou seja, a oração do Pai Nosso é o guia da vida de oração de Jesus. Se a gente orar baseado no Pai Nosso, nós vamos orar como Jesus orava. Se nós orarmos como Jesus orava, nós vamos viver a vida que Jesus vivia. Se a gente viver a vida que Jesus vivia, nós vamos nos tornar como Jesus é. Para tal, eu vou separar a oração do Pai Nosso em 6 partes. Geralmente, pastores pregam sermões de 3 pontos. O meu tem 6 hoje. Então, nós vamos ficar até umas 10 da noite aqui. Olha só, vocês não sabem o que significa esse amém para mim, hein? Amém. Vamos começar, então, pensando a primeira parte. A primeira parte, então,
que Jesus nos ensina é: Pai nosso que estás no céu, nos céus, santificado seja o teu nome. O cristão talvez seja o único religioso que chama Deus de Pai. Se você conversar com um muçulmano, você vai perceber que a relação que um muçulmano tem com Deus é infinitamente mais impessoal do que a relação que um cristão tem com Deus. Não é que um muçulmano não tem zelo e nem reverência para com o seu Deus. Ele tem, mas ele não tem essa relação, grava a palavra porque ela é bem importante, familiar com Deus. Se você conversar com um judeu, ele tem reverência pelo seu Deus. Ele não tem coragem nem de pronunciar o nome do próprio Deus dele. Mas um cristão, alguém já disse que o cristão não tem um Deus, o cristão tem um Pai. Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. A primeira palavra da oração do Pai Nosso é Pai. Isso significa que nós estamos num ambiente familiar. Quantos de vocês ainda têm o seu pai? Levanta a mão, deixa eu ver. O pai é uma figura muito importante na nossa vida, né? Meu pai chama Joselito. Olha que interessante, né? Joselito. E as duas irmãs do meu pai, uma chama Xênia e a outra chama Dênia. Então não sei o que minha avó tinha na cabeça, né? Mas a minha avó, ela teve 2 outros filhos que infelizmente faleceram de meningite pequenos. Eles eram mais velhos que o Joselito, a Dene e a Xênia. E os outros 2 que faleceram, criança, 1, 2 anos de idade, se chamavam Quênia e Gerzolito. Olha só a minha avó, né? Minha avó, eu amo minha avó. E o que acontece? O meu pai é uma pessoa muito importante na minha vida. Quando eu vou na casa do meu pai, até hoje, eu estou em casa. Por mais que não seja mais a minha casa, mas é a casa do meu pai. Agora até que minha mãe parou com isso, mas logo quando eu casei, eu não sei, acho que minha mãe pensava que eu passava fome, porque eu ia para a casa da minha mãe, eu ia comer, eu ia fazer alguma coisa, e eu estava indo embora, ela falava assim, não, espera. Leve esse macarrão aqui que sobrou. Não, espera, tem esse pão aqui também. Teve uma vez que ela me deu amaciante. Eu falei, mãe, não estou passando necessidade. Pode ficar tranquila. Mas esse ambiente familiar, né? Quando nós estamos na casa do nosso pai, a gente abre a geladeira, a gente se sente em casa. Quando Jesus diz para nós que a gente tem que chamar Deus de Pai, eu tenho a suspeita que Jesus quer que a gente entenda que o ambiente da oração é um ambiente de familiaridade e de liberdade. Eu não preciso orar para provar para Deus que eu sou digno de estar na presença dEle. Eu preciso orar para que eu desfrute a presença do meu Pai. É muito bonito isso. Então, Jesus continua. Pai nosso. E aí é legal, porque não é pai meu. Quem é filho único? Levanta a mão, deixa eu ver. Poucos. Quem tem irmãos e irmãs? Levanta a mão. Ter irmão é muito bom, sabe por quê? Porque ter irmãos lembra a gente de que o mundo não é só sobre nós. Claro que quem não tem irmãos não significa que acha que o mundo é só sobre você. Mas é que pedagogicamente os irmãos nos ajudam a lembrar disso, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 irmãos, o Lucas e o Mateus. Graças a Deus, meu pai melhorou os nomes depois, né? Então, o Lucas e o Mateus, eles são mais novos do que eu. O Mateus é 7 anos mais novo do que eu e o Lucas 6 anos mais novo do que eu. E quando minha mãe fazia comida e almoço, a minha comida, a nossa comida favorita, uma comida muito nutritiva, comida assim que faz muito bem pra gente, nuggets. Nossa, quando minha mãe chegava pra gente e falava assim, hoje eu vou fazer nuggets, a gente pensava, é hoje, glória a Deus. E aí a gente cresceu num contexto não de pobreza, mas de muita simplicidade. E minha mãe, quando fazia o nuggets, ela descia a travessa do nuggets em cima da mesa, assim, e ela olhava para nós e falava o seguinte, 3 para cada. Essa era a regra de ouro. Ninguém podia comer mais do que 3 nuggets. Então a gente pegava 3 nuggets e tal. Só que o meu pai nunca gostou de nuggets. Então geralmente ele comia 2. Então sobrava 1 dele. E aí todo mundo queria o 1 nuggets que meu pai não ia comer. E aí a gente começava a brigar e minha mãe falava, pera. Ela pegava aquele 1 nuggets que meu pai não ia comer e cortava em 3. Um pedaço para o Pedro, um pedaço para o Lucas e um pedaço para o Mateus. Isso foi pedagógico na minha criação para eu me lembrar e nunca me esquecer de que a gente precisa partilhar as coisas. Na oração é o lugar onde a gente se lembra que o Pai não é só meu, o Pai é nosso. A oração é o melhor lugar para que a gente interceda e se lembre dos nossos irmãos. Uma coisa é se lembrar de alguém por meio do Instagram. Às vezes dá raiva, inveja e birra. Se alguém aqui nunca silenciou alguém que segue no Instagram, é um mentiroso. Mas, quando a gente se lembra dos outros em oração, a gente começa a olhar para essa pessoa com os olhos de Cristo.
A oração é esse lugar onde a gente lembra da família da fé, de que Deus não existe só para satisfazer os nossos desejos, mas de que Deus está cuidando do povo dele aqui na terra. Pai nosso que estás no céu. Aí vem o primeiro pedido da oração do Pai Nosso, que eu confesso, como filho de pastor, várias vezes ouvi essa frase e nunca entendi. Talvez tenha uma pessoa aqui que não sabe até hoje o que significa esse pedido. Santificado seja o teu nome. Nome na Bíblia significa caráter e essência da pessoa. Então, quando a gente fala santificado seja o teu nome, a gente está literalmente pedindo assim: Deus, que o teu caráter, que a sua pessoa, que a sua presença seja santa. Não é estranho isso? Não é estranho eu orar e pedir que Deus seja santo? Mas, na verdade, a ideia é mais ou menos o seguinte: Senhor, que o teu caráter, que a tua presença seja algo sagrado no meu coração. Que eu nunca me esqueça de que o Senhor, a despeito de ser o meu Pai e de eu ter liberdade na tua presença, eu nunca posso perder a reverência e o temor, porque o Senhor é santo. Por isso, irmãos, você nunca vai conhecer uma pessoa que peca em paz e ora todos os dias. Porque as duas coisas não conseguem coexistir simultaneamente. Quem tem vida de oração não consegue pecar em paz. No entanto, você pode perceber que pessoas que se afastaram de Deus, a primeira coisa que elas abandonaram foi a vida de oração. Porque na oração eu me relembro de que Deus é santo e que eu posso não ter muitas coisas que gostaria nessa vida, mas se eu mantiver o temor e o amor diante de Deus, eu consigo continuar vivendo de forma tranquila. E é na oração onde o meu temor diante de Deus não se apaga e nem se perde. Tem duas pessoas comigo ainda, sim ou não? Amém? Então essa é a primeira parte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Uma coisa que você pode fazer, e isso não é novo, Martinho Lutero ensinou isso no catecismo menor dele. Martinho Lutero foi um primo meu distante. Foi um reformador alemão, século XVI. Ele foi, talvez, o grande... essa grande ruptura onde nasceu a tradição protestante que nós estamos inseridos. O Martinho Lutero, ele ensinava os seguidores de Jesus, que ele pastoreava, a orarem em cima da oração do Pai Nosso. Uma coisa didática que a gente pode fazer é fazer isso também. Então, por exemplo, vamos supor que você vai tirar um tempo de oração. Você vai orar bastante tempo, tipo assim, 6 minutos. E você pode, em 6 minutos, pegar a oração do Pai Nosso e 1 minuto de cada um dos 6 orar baseado em cada uma dessas sessões que eu estou propondo e dividindo aqui para vocês. Então, no primeiro minuto, você vai começar orando, você vai lembrar que Deus é seu Pai, que Ele ama você, que você pode ter liberdade na presença dEle, que não é só a performance religiosa que faz com que você seja capaz e habilitado de estar na presença de Deus, mas que Deus não é só seu Pai, que você também tem seus irmãos, e que Deus é um ser santo, maravilhoso, inacessível, sagrado, profundo, grandioso como cantamos, e você vai trabalhando. Eu gosto de pensar a oração do Pai Nosso como uma espécie de esqueleto, que a gente vai construindo o corpo da nossa oração ao redor dele. A oração do Pai Nosso é o esqueleto e a gente, com as nossas palavras, sentimentos, situações, circunstâncias e realidades, vamos utilizando esse esboço e preenchendo com a nossa vida hoje e agora. Estão entendendo, sim ou não? Então essa é a primeira parte. A segunda parte é talvez aquilo que é o coração da oração do Pai Nosso, que é o pedido: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Por que Jesus nos ensina a fazer essa distinção? Perceba, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Porque no céu, a vontade de Deus é cumprida e estabelecida de forma perfeita, perene e sem nenhum tipo de discordância. No entanto, que a única pessoa, entre aspas, que se revoltou contra Deus lá no céu foi expulso imediatamente. Foi isso que aconteceu com Satanás. Então o céu é esse espaço onde Deus governa e onde a vontade dele é feita indiscutivelmente. Já na terra, muita coisa acontece que não é da vontade de Deus. Não estou dizendo que ele não permitiu, só estou dizendo que não ecoa os valores do reino dos céus. Tem coisas que acontecem na terra, como aborto, como violência, assassinato, corrupção, que não tem a ver com a vontade de Deus. Então Jesus está nos ensinando a, por meio da nossa vida, e preste atenção porque isso é bem importante, nos disponibilizarmos para sermos canais
para que os valores do reino dos céus sejam sinalizados, praticados e vividos na terra através de nós. Por isso que a oração não é vai o teu reino, a oração é vem o teu reino. É como se a gente estivesse dizendo assim para Deus: o que o Senhor quer fazer hoje, lá no meu ambiente de trabalho, para sinalizar o teu reino através da minha vida? Eu não lembro se são os puritanos ou os morávios que falavam isso, ou talvez os pietistas, ou talvez os calvinistas, eu não lembro, mas é uma coisa bem interessante. Não faça uma oração, não faça um pedido a Deus, se você não está disposto a se colocar à disposição para ser parte da resposta. É mais ou menos assim, vou ser bem prático. Não ore para Deus pela Igreja Batista Connection, falando assim: Deus, abençoa a nossa igreja, que o Senhor levante mais pessoas para servir e que o Senhor traga mais visitantes. Se você no final da oração não diz assim: e usa a minha vida para isso. Entende a diferença? A gente se prontifica e faz esse pedido diante de Deus para que a gente seja parte da resposta. É claro que não depende, a gente não converte ninguém, não tem como a gente fazer a igreja crescer, não tem como a gente fazer pessoas se converterem, a gente depende de Deus, mas a gente se coloca à disposição dele. E o coração do pedido é: venha o teu reino. Irmão, só abrir um parênteses, eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, mas um dos assuntos que eu percebi que eu menos entendia é um dos assuntos mais importantes do Novo Testamento, que é o reino de Deus. Eu fui aprender o que é reino de Deus, eu já era pastor. Porque para nós, muitas vezes, o tema reino de Deus, ele é muito confuso e ele é muito, digamos assim, entrelaçado e às vezes até misturado com igreja. Agora presta atenção, igreja é uma coisa, reino de Deus é outra. Não estou dizendo que nós devemos separar essas duas coisas, mas são coisas diferentes. A igreja existe porque o reino de Deus existe. E não o contrário. O reino de Deus não existe porque a igreja existe. A igreja, disse John Stott, é uma porta, é uma agência, é um consulado do reino de Deus. O que eu estou tentando dizer é: o reino de Deus é maior do que a igreja. Ao dizer isso, não estou diminuindo a igreja. Ao dizer isso, porém, estou engrandecendo e enfatizando o tema maior da pregação de Jesus. Jesus falou muito mais sobre o reino de Deus do que sobre a igreja. Não porque a igreja não é importante, mas é porque o reino de Deus é uma realidade que envolve a restauração que Deus está operando no mundo inteiro. Vou tentar explicar isso. Quando Jesus chega no começo do Evangelho de Marcos e de Mateus, ele diz o seguinte: arrependam-se, porque a igreja está próxima. É isso que Jesus disse? Não é isso que ele disse. Ele diz: arrependam-se, porque o reino de Deus, ou o reino dos céus, está próximo. Esse reino, então, é uma realidade cósmica de um governo celestial sendo instaurado, iniciado aqui na terra por meio do Rei Jesus. Não existe reino se não existe rei. Jesus é o rei deste reino. E o que Jesus está nos convocando a fazer não é ser simplesmente: seja um bom batista. O convite de Jesus para nós não é ser um bom batista, um bom presbiteriano. O convite de Jesus para nós é sermos cidadãos do reino dos céus na terra. A gente gasta 1h30, 3 horas no máximo por semana dentro da igreja, mas quanto tempo e quantas horas a gente não gasta fora da igreja? Uma coisa é a gente entrar para uma membresia de uma igreja, outra coisa é a gente entrar para o reino de Deus e sinalizar esse reino todo dia, em todos os lugares onde nós estamos. Então, no final, não importa se de segunda a sábado você é um médico, um dentista, um marceneiro, um vendedor, não importa o que você faz de segunda a sábado, o que importa é para quem você faz o que você faz. Porque o nosso chamado é nos colocarmos à disposição para que os valores e a cultura, e eu quero terminar esse sermão, e acredite se quiser, ele vai terminar em algum momento, é terminar esse sermão falando sobre a cultura do reino dos céus. Então, eu gostaria de dizer para você que é na oração onde nós nos relembramos que o nosso verdadeiro chamado é o reino de Deus. O pedido é: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu. Se eu pudesse fazer uma paráfrase, através da minha vida. Através da minha vida. Terceira coisa que Jesus nos ensina, um valor muito bonito do reino dos céus. O pedido é: o pão nosso de cada dia nos dá
E esse hoje é talvez um dos grandes segredos dessa terceira parte. Jesus não nos ensina a orar pelo pão nosso de amanhã. Agora, acompanha a minha linha de raciocínio. Se Jesus nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é porque ele está partindo do pressuposto que nós vamos orar todos os dias. Concorda comigo? Ele não ensinou a gente a orar, o pão nosso de cada dia, o pão nosso dessa semana nos dá hoje. Não, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vocês lembram aquela comida meio adocicada, meio pão de mel, que o povo de Israel comeu por 40 anos no deserto, que caía do céu? Você lembra o nome dessa comida? Maná. O maná descia todos os dias do alto e o povo de Israel pegava e comia. Eles não podiam guardar o maná para o outro dia, porque senão o que acontecia? Apodrecia, dava bicho, né? O único dia que não caía maná era no Shabá, era no dia de descanso, mas aí na sexta-feira caía 2. Um para sexta e o outro para o sábado. E por que isso é pedagógico? Porque Deus queria que Israel dependesse dele diariamente. É como se Deus estivesse ensinando para o povo dele no Antigo Testamento. Você não precisa armazenar e nem ficar preocupado, porque o mesmo Deus que te sustenta hoje é o que vai te sustentar amanhã. Se ele, de lá de trás até aqui, não te abandonou, não vai ser daqui para frente que ele vai te abandonar. Afinal, ele mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o primeiro e o único e o último. Se ele tem cuidado de você desde então, ele vai continuar a partir daqui também. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, a oração do Pai Nosso, ou a oração do Pai Nosso, nos ensina que através da vida de oração, nós temos dependência de Deus. Nós não precisamos querer controlar o que vai acontecer amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Uma coisa, inclusive, que eu queria compartilhar com você é que a sabedoria bíblica nos ensina que a métrica da gente mensurar a vida na palavra é o dia. Perceba quantos versículos o dia é importante nas Sagradas Escrituras. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, basta cada dia o seu próprio mal, 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. O salmista diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que a Bíblia nos ensina? Que se você quer conhecer a Deus, não dá para conhecer Ele de domingo a domingo, tem que ser dia a dia. Alguém pode dizer amém? Todos os dias nós precisamos de oração e de tempo na presença de Deus para nos lembrar que o pão vem das mãos dele. Agora olha que interessante, a oração é o pão nosso de cada dia, e não o sushi nosso de cada dia. Não é a feijoada nossa de cada dia. Não é a picanha nossa de cada dia. É claro que é bom, né? Feijoada, picanha, carne de porco, arroz, feijão. É bom. Mas a oração é esse lugar onde a gente aprende uma coisa chamada contentamento. Você não vai conhecer uma pessoa consumista que ora todos os dias. Você não vai conhecer uma pessoa ingrata que todos os dias diz, o pão basta. Você não vai conhecer uma pessoa que vive desenfreadamente e tenta preencher o seu vazio comprando coisas, que ora todos os dias. É na oração que a gente aprende a dizer como Paulo disse aos Filipenses, sei o que é ter muito, sei o que é ter pouco, sei o que é ter fartura, sei o que é ter escassez, sei o que é ter saúde, sei o que não é ter saúde. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, uma coisa que eu queria encorajar vocês a tentar de quando em quando tirar um tempo de oração ao ar livre. Vocês moram na Flórida, gente. Peraí, não é Ribeirão Preto, é Flórida. Tem muito lugar bonito aqui para vocês contemplarem a natureza, sabe? Orar vendo um jacaré. Tem muito lugar bonito. Esse lugar é muito bonito. Talvez vocês se acostumaram. Eu estava conversando com o irmão lá no lounge da igreja. Ele falou, eu estou aqui há 12 anos. É muito bonito esse lugar. E glória a Deus por isso. Então aproveite. Vá para algum lugar. Escolha um lugar na sua vizinhança. E contemple a natureza, agradeça a Deus. Posso falar uma coisa? Dificilmente, orando na natureza e agradecendo a Deus, no meio da oração você vai pensar assim, Deus, como eu precisava de um par de sapato a mais?
Agora vai no shopping para você ver. Você entra no shopping, que aquilo ali é um templo do consumo. Quando você entra no shopping, você olha a vitrine e pensa, meu Deus, como eu sou pobre. Deus, como eu precisava desse sapato para ser feliz. Por quê? Porque aquilo ali é uma força atrativa tão grande para nós, mas é na oração que a gente diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Quem ora tem contentamento. Se a gente começar a orar baseado na oração do Pai Nosso, a gente vai orar igual Jesus orava. Se a gente orar igual Jesus orava, a gente vai viver a vida que Jesus vivia. Se a gente viver a vida que Jesus vivia, a gente vai ser como Jesus é. Amém? Próximo. A outra parte da oração do Pai Nosso é e perdoe as nossas dívidas. Alguém aqui já falou, amém, Senhor. Amém, Senhor, eu recebo. Era essa parte que eu estava esperando. E perdoe as nossas dívidas ou pecados, assim como nós perdoamos aos... Ah, não, pastor, essa parte deixa. Eu preciso ser perdoado, assim, das minhas dívidas, mas eu não posso perdoar quem está me devendo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se perdoar fosse fácil, Jesus não teria nos ensinado a orar sobre isso. Um dos valores mais bonitos do reino de Deus é o perdão. Você já ouviu essa frase? Errar é humano. E alguém também já disse, perdoar é divino. E é muito verdade. Essa frase poderia ser um versículo. Agostinho, né, não Carrara, da Grande Família, o teólogo Agostinho, século IV, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz, toda verdade é verdade de Deus. Então, se uma frase é verdade, pode até não estar na Bíblia, pertence a Deus. E uma delas é essa, errar é humano, perdoar é divino. Porque perdão tem a ver em graciosamente a gente não reivindicar e nem punir aquele que falhou e aquele que errou. E a base da nossa relação com Deus é o perdão gracioso. É o perdão que é fruto do mérito de Jesus naquela cruz. O perdão, eu gosto de sempre falar assim, o perdão é um presente que a gente recebe. E como a gente recebeu de graça, a gente também pode dar ele de graça. Perceba que perdoar não é desculpar. Desculpar é o seguinte, terminou aqui o culto, a gente sai ali no lounge da igreja, e vem você. Como nós estamos em Ribeirão, o efeito seria muito menor. Mas se estivesse em Ribeirão, o efeito seria maior. Sem querer, você pisa no meu tênis, que é branco. Se fosse em Ribeirão, meu tênis ia ficar vermelho. Porque lá a terra é vermelha. E aí eu olho para você e penso, incircunciso. Porque tem os xingamentos gospels, né? Não sei se vocês sabem. A gente pode xingar biblicamente que é incircunciso, filho de Belial, sepulcro caiado. Né? A pessoa passa e fala, e aí, fariseu, tudo bem? E aí você pisa, e aí você fala, me desculpa. Aí eu olho para você e falo, eu te desculpo. O que é desculpar? Eu sei que você não foi lá e caprichosamente pisou no meu pé. Foi sem querer. Então eu tiro a sua culpa. Eu te desculpo. Perdoar é muito diferente de desculpar. Porque perdoar, você continua sendo culpado pelo que você fez. Você errou. E às vezes propositalmente. Mas eu graciosamente, sabendo que você errou e que você é culpado, decido não me vingar e nem atribuir em você a punição que você merece, porque eu perdoo você. Quem entendeu o que eu acabei de dizer? Isso é profundo. Quem faz isso? Deus. Irmãos, eu gosto de dizer que perdoar, e eu estou caminhando para o final, é algo que alguns dizem, né? Talvez você já ouviu isso. Você precisa perdoar. Quem já ouviu isso? Você precisa perdoar, não é pela pessoa, é por você. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi várias vezes isso em gabinete. Pastor, eu sei que eu preciso perdoar. E não é nem pela pessoa, é por mim. Meus irmãos, eu diria para você, você não tem que perdoar uma pessoa por causa da pessoa, e você não tem que perdoar a pessoa por causa de você. Porque se for por causa de você, você também não vai perdoar, porque você faz muita coisa errada que faz mal para você e mesmo assim você faz. Quem aqui sabe que beber Coca-Cola não é saudável? E quem aqui continua bebendo? Tava boa aquela Coca ontem, né? Então perceba, a gente não nos ama tanto assim. Se a gente se amasse tanto assim, a gente mudaria muita coisa na nossa vida do dia para a noite. Então eu não posso perdoar uma pessoa por causa de mim. Eu tenho que perdoar uma pessoa por causa de Deus. A minha motivação em perdoar o meu pai, a sua motivação em perdoar o seu cônjuge, a sua motivação em perdoar
a sua mãe, a sua motivação em perdoar o seu pai, não pode ser o seu pai, não pode ser a sua mãe, não pode ser você, não pode ser a igreja, tem que ser Cristo. Porque se ele, sendo eu inimigo dele, me perdoou graciosamente, quem sou eu para cobrar de alguém o perdão que eu também posso oferecer pela graça de Deus? Como é que consegue isso, pastor Pedro? Orando. E aí, quando a gente começa a orar por quem nos feriu, a gente descobre um grande segredo, que a gente nem precisa da pessoa para perdoar ela. É um trabalho de Deus no nosso coração. Alguns dizem, perdão é sentimento. Alguns dizem, perdão é atitude. Eu gosto de dizer, perdão é um caminho. Tem gente, irmãos, que para a gente perdoar, nós vamos ter que orar muito tempo por essa pessoa. Não é um dia. Não é uma sessão de cura interior, não é uma sessão de terapia, não é legendários que vai resolver isso. O que a gente precisa é por um longo tempo, todos os dias, orar por essa pessoa. Porque conforme a gente vai orando por ela, a gente começa a olhar para ela pelos olhos de Cristo. E com os olhos de Cristo a gente não consegue odiar ninguém. É impossível você odiar alguém por quem você ora todos os dias. Talvez no começo vai ser difícil, a oração vai ser até imprecatória. Senhor, quebra os dentes do meu inimigo. Você começa orando nos salmos, mas aí você vai evoluindo. Vai chegar um momento que você vai ver aquela pessoa com olhos de graça. E a hora que você perceber, você se tornou igual a Jesus. Você perdoou os seus inimigos. Amém, queridos irmãos? Vamos terminar. Penúltimo ponto. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do que alguns teólogos também dizem que poderia ser chamado livra-nos do maligno. Esse é um assunto que eu falei um pouco do diabo nas últimas semanas lá na igreja, porque a gente está pregando Mateus, como o pastor Fernando falou, e a gente falou do texto quando Jesus foi tentado no deserto, né, por Satanás, Mateus capítulo 4. E eu tenho percebido uma coisa que parece que a gente vive em dois extremos, né? Ou tudo é o diabo, ou nada é o diabo. Tem gente que tudo é o diabo. A pessoa está escovando o dente, acordou de manhã, bateu a escova na gengiva, fala, Satanás está aqui. Não, não é Satanás, só você mesmo que está meio dormindo ainda, né? E tem gente que a pessoa não percebe que aquela luta que ela está enfrentando já ultrapassou em muito a ordem natural. Aquilo ali tem a ver com uma oposição do reino das trevas. E deixa eu te falar uma das maiores lições que eu aprendi nos últimos anos. Lutas espirituais só se vence com armas espirituais. O seu dólar, o seu dinheiro, o seu conhecimento, o seu grupo de amigos não podem ajudar você contra as ciladas do inimigo. Você precisa ser revestido de poder do alto. E Jesus está nos ensinando, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você sabe que mais ou menos, acho que uns 6 cultos atrás, lá na Igreja Vida, a igreja que eu pastoreio, aconteceu um fato inédito. Nós temos 6 anos de igreja, isso nunca tinha acontecido. No meio do louvor, terceira música, eu estava subindo, eu estava pronto para começar a subir para pregar, estava no meio da terceira música, Aquele dia foi um dia tão cheio de coisas. Se eu for contar tudo para você que aconteceu naquele domingo, mas o ápice foi no culto das 11, onde na terceira música, uma pessoa no canto assim da igreja ficou endemoniada e começou a fazer um berro, uma gritaria. E lá na nossa igreja não é chique igual essa, é cadeira. Né? Cadeira de plástico, e começou a voar cadeira para todo lado. E era uma mulher grande, assim, ela gritando e eu olhando assim. E o povo da minha igreja ficou muito assustado. Porque assim, 95% das pessoas nunca tinham visto aquilo. E eu olhando lá e a mulher estribuchando no chão, e eu só cheguei para os diáconos, tem aquele versículo, resistir ao diácono, ele fugirá de vós. E eu chamei os diáconos e falei, pega essa mulher, cara, e leva ela para a cozinha, e expulsa esse demônio lá, tira ela aqui do culto. E eles levantaram, foi um caos, cadeira e o louvor. E aí o menino do louvor percebeu o que estava acontecendo e ele começou a repetir o refrão. E foi a música que era para ter 4 minutos, teve 12.
Eu subi para pregar, eu só falei assim, o reino de Deus chegou, irmãos. Aí eu também fiquei pentecostal aquele dia. Eu falei, não, agora, filho, nós temos até exorcismo na nossa igreja, agora o reino de Deus chegou. E aí, para minha surpresa, muitas pessoas falaram assim, nossa, pastor, como que você conseguiu pregar? Eu não falei nada, irmãos. Eu subi para pregar como se absolutamente nada tivesse acontecido. Porque não estou lá para dar palco para Satanás. A gente está lá para pregar a palavra de Deus. O reino está chegando, e quando o reino chega, o reino das trevas vai embora. E aquela mulher foi lá, eles oraram, ela foi restabelecida. Mas para minha surpresa, isso impactou muito a igreja. Essa semana eu fui almoçar com um irmão muito querido, ele falou assim, pastor, o que aconteceu aquele dia? Eu nunca tinha visto aquilo, fiquei com muito medo. E aí eu comecei a refletir sobre isso, que a maior parte das pessoas só se lembra do diabo quando esse tipo de coisa acontece. Mas eu vou te falar uma coisa, do fundo do meu coração, não posso falar em nome do diabo. Mas eu tenho percebido que o diabo não gosta disso. Porque a maior estratégia do Satanás é fazer a gente esquecer que ele existe. Aquilo ali é uma situação onde já chegou numa circunstância assim absurda. O que o diabo quer fazer é distrair a gente. Por exemplo, fazer com que a gente não tenha tempo para orar. Fazer com que a gente olhe para o mundo pela ótica natural. Tem gente que interpreta o mundo pelo feed do Instagram. Tem gente que interpreta o mundo pelas notícias da Fox ou da CNN. Irmãos, a gente precisa aprender a olhar para o mundo pela ótica espiritual do reino de Deus. E saber distinguir que tem momentos que são ocasiões da vida e tem momentos que é espiritual. E quando é espiritual e a gente está cheio da presença de Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas é nessa vida de oração onde a gente mantém sóbrio e vigilante. Porque o diabo ele está nos rondando como leão, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas aquele que é nascido de Deus, o inimigo não lhes toca. Amém, queridos irmãos? Na vida de oração a gente fica alerta e a gente percebe isso. Vou contar uma história e ir para o último ponto. Eu lembro, a Suzana, minha esposa, ela foi repórter 6 anos na sucursal da Globo lá em Ribeirão Preto, na IPTV. E quando ela entrou na TV, ela teve muito embate, ela teve muita perseguição. Eu nem posso falar isso lá, está transmitindo, né? Mas tudo bem, agora já foi também. É bom que já exorciza tudo lá. Mas, e aí aconteceu que ela começou a ser perseguida no trabalho. E eu falava, gente, mas o que está acontecendo, Suzana? Parece que está pior, assim, parece que está fora do aceitável, fora do normal. Até que o ápice foi, um dia ela estava pronta para entrar ao vivo, naquilo que os repórteres chamam de link, né? Não diga link ao vivo, porque é redundância, se é link é ao vivo. E ela estava ali parada, esperando para fazer o link, numa praça lá no Ipiranga, em frente a uma escola. E aí, o menino veio armado para assaltar ela e a equipe. Roubou o celular dos câmeras, estourou correntinha. Essas coisas que você sabe que acontecem, infelizmente. E aí a Suzana ficou congelada e não aconteceu nada. Ela me ligou desesperada. Aquela hora que ela me ligou, estou contando essa história, aconteceu em 2018 para 2019. A hora que ela me ligou e falou, amor, acabamos de ser assaltados aqui. E vinha numa sucessão de coisas. Eu posso dizer que acho que foi o Espírito de Deus que falou comigo, ou foi uma percepção espiritual que eu tive. Eu falei assim, isso é espiritual. Isso transcendeu questões, sabe, da vida e de gente que não gosta de você no trabalho. Isso é espiritual e eu tomei a decisão. Falei, Suzana, a partir de hoje, ela acordava às 4h30 da manhã, ela entrava às 5. Eu falei, a partir de hoje, por 1 mês, você não sai de casa sem antes eu orar e ungir você. E aí, por 1 mês, eu tive que acordar de madrugada e eu orava por ela. E foi impressionante, irmãos. Conforme a gente foi orando, aquilo foi baixando, aquilo foi cessando. Era uma luta espiritual. E eu lembro que o dia que ela me ligou e falou, é espiritual, a hora que eu desliguei o telefone, eu falei em alta voz para o diabo, tu vens contra mim com espada e com lança. Palavras que Davi disse para Golias. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou. Ah, irmãos, como eu amo o poder de Deus e saber que o diabo ele pode até tentar contra as nossas vidas, mas maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você pode aplaudir bem forte ao nosso Deus? Amém. Pode bater palma na Igreja Batista, né? Brincadeira, eu sei que pode, né? Vou chamar o Pedro aqui para parecer que está acabando, Pedro. O último ponto, termina a oração do Pai Nosso, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É muito bonito a gente olhar para a oração do Pai Nosso
e a gente deixar ele norteando a nossa vida de oração, e a gente perceber que a oração do Pai Nosso ela é pedagógica, porque ela ensina uma coisa para a gente. A oração do Pai Nosso começa com Deus, ouça isso, e termina com Deus. Ou seja, a nossa vida não é sobre a gente. Nós somos apenas um meio de uma história muito maior, que é a história do reino de Deus chegando sobre a terra. E esse reino que nos convidou e tem nos convidado a fazer parte para vivermos essa vida onde por meio do nosso casamento, da criação dos nossos filhos, onde por meio da nossa honestidade, do nosso caráter, da nossa dependência de Deus, a gente vai revelando os sinais desse reino. Irmãos, a gente pode até começar a orar por causa da gente, mas a gente só vai perseverar em oração por causa de Deus. Ouça o que eu vou dizer. Quando Deus se torna a pessoa mais importante da sua vida, orar não é mais uma opção. Porque orar é se encontrar com o Pai, por meio do Filho, no poder e na presença do Espírito. Orar tem a ver com essa familiaridade da gente estar com Deus e da gente ter esse desejo inerente dentro de nós, que é: Senhor, venha o teu reino. Faz a tua vontade na minha vida, Senhor. Eu aprendi muita coisa com vocês esses 3 dias aqui em Riverview. Eu nunca tinha convivido, falando isso de verdade, eu nunca tinha convivido com pessoas de uma outra nação morando em outra nação. Eu já vim nos Estados Unidos algumas vezes, participar de conferências, mas participar de uma comunidade brasileira. Quem ama o Brasil aqui, irmãos? E em outro país, olha, eu posso dizer para você, eu vou voltar para casa reflexivo, pensando mais, entendendo a vida de vocês, vendo muita beleza naquilo que vocês fazem aqui. Vou voltar assim com uma outra dimensão, com uma mais profundidade. Eu louvo a Deus, viu, pastor Fernando? De verdade, obrigado por esses 3 dias na sua casa, com a sua família, com a Deane, com a dona Ana, com os meninos. Muito aprendizado, uma alegria. Ontem aqui na reunião de homens eu falei, eu tô em Ribeirão, né? Mas eu queria terminar falando uma coisa para vocês. Quando o reino de Deus se torna a causa da nossa vida, não é sobre Brasil, não é sobre Estados Unidos, não é sobre São Paulo, não é sobre Flórida. Quando o reino de Deus se torna a causa da nossa vida, a nossa casa, a nossa cidadania e a nossa cultura é o reino dos céus. E onde a gente puder chamar Deus de Pai, seja nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, nós vamos estar em casa. Porque onde Deus está, nós estamos em casa. Então guarda isso no coração de vocês. Vocês estão morando em outro país. Alguns há menos, outros há mais tempos. Outros vão ficar muito mais anos, outros talvez vão embora. Outros vão morrer aqui. Mas a questão não é Brasil, não é Estados Unidos. A questão é o reino dos céus. Peça a Deus, usa a minha vida, Senhor. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. E que a minha vida e a minha família sinalizem o reino de Cristo. Um reino de amor. Um reino de perdão. Os reinos desse mundo demonstram a sua força por meio do poder e da violência. Mas o reino dos céus demonstra a sua força por meio do perdão, do amor e da misericórdia. Que essas sejam as grandes virtudes dessa igreja, da sua vida, da sua casa, e Deus há de ser glorificado. Amém, queridos irmãos? Feche seus olhos aí onde você está, curva a sua cabeça, deixa eu fazer uma oração para a gente terminar. Pai de amor, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa igreja. Obrigado pela vida do pastor Fernando, sua família. Obrigado por essa igreja americana que acolhe essa comunidade de fé brasileira. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a sua vontade. Usa as nossas vidas.
Que a gente não faça desse mundo o nosso lar, mas que a gente faça do reino dos céus e a cultura do reino dos céus o nosso lar, a nossa casa. Que a nossa vida reflita o caráter do teu Filho Jesus. Se nós orarmos baseado na oração do Pai Nosso, vamos orar igual a Jesus. E se nós orarmos igual a Jesus, vamos viver igual a Jesus. E se a gente viver igual a Jesus, nós seremos como Ele é. Que ao teu nome, Senhor, seja toda a glória, seja todo o louvor para todo sempre. Amém. Deus abençoe, queridos irmãos. Deus abençoe.